uma alegria estar aqui com todos novamente, com vocês, através do MAP. E vocês podem encontrar esse texto, esse vídeo no site do MAP e no canal do YouTube. Lembrando que vocês podem fazer perguntas a nós através do nosso site. Vocês podem encontrar o e-mail do MAP e fazer perguntas para nós do que vocês quiserem. Meu nome é Laís Bertoche, eu sou médica, psiquiatra, homeopata, e estou aqui trazendo algumas coisas que eu aprendi durante todo esse tempo de vida. Pouca coisa, mas trazendo para vocês, partilhando com vocês essa experiência de estar no mundo. Mantenha-se, do livro Minutos de Sabedoria, de Pastorino, mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Achei bem apropriado para os dias de hoje. Quando qualquer aborrecimento o atingir, como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para outro, torcendo as mãos ou esmurrando a mesa. Não. Sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns momentos. Verá como conseguirá grande parte de sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si. Uma coisa que eu tenho observado é que a respiração da gente, quando acalmada, ela acalma o nosso coração. Então, se você estiver muito nervoso, primeira coisa, molha a testa, molha essa região do rosto, molha a nuca, senta e respira com calma. A respiração calma, mesmo que você tenha que forçá-la, ela vai aos poucos acalmando o seu coração. A ansiedade vem do coração, já diz Yogananda. Acalma o seu coração, acalmando a sua respiração. A gente pode contar 1, 2, 3, inspirando, 4, para um pouco, prende a respiração e solta. No mesmo tempo, prende sem respirar, com o pulmão vazio, depois inspira novamente, prende e depois solta novamente. Isso acalma, com certeza, todos nós. E, se necessário, se afasta um pouquinho daquela confusão, porque muitas vezes as situações que vivemos são as oportunidades que nós temos de fazer diferente, de desenvolver a calma, a paciência tão necessária para que a gente possa encontrar Deus dentro da gente. Falando nisso, falando de situações difíceis, eu me lembro que, às vezes, a família é centro de bastante dificuldade. E como é que a gente vem aqui para a Terra? Como que a gente escolhe essas pessoas que vêm conosco? Queridos, na maior parte das vezes, as famílias, elas já são famílias espirituais. Nós já conhecemos essas pessoas de uma forma boa, com amor, com afeto profundo, ou até com dificuldades. Mas vejam, nós não temos dificuldade com quem nos é totalmente indiferente. As nossas dificuldades existirão com as pessoas que um dia, por exemplo, confiamos, ou com quem tivemos uma relação mais estreita, com quem tivemos uma relação de afeto de alguma forma, ou de contato maior. E por isso, elas têm o poder de muitas vezes nos tirar do sério. Lembrando que se o outro nos tira do sério, nós somos responsáveis, porque mordemos a isca. Se nós olharmos com tranquilidade para aquilo que está acontecendo, provavelmente observaremos que, na maior parte das vezes,
o responsável pela confusão somos nós. Por quê? Porque deixamos nos inflamar pelas circunstâncias. Então, olhar com distanciamento, perceber com maior clareza a situação e identificar que, se nós estivermos serenos e confiantes em nós mesmos, ninguém pode nos tirar do sério, é de grande valia nesses momentos de tantas tensões e de tanta ansiedade. Bom, falaremos só mais um pouquinho da família. Esses laços que nos ligam a essas pessoas, geralmente, eles vêm de objetivos comuns em outras experiências ou mesmo em experiências anteriores, até antes da gente aportar a terra. Eu me lembro de um grupo de pessoas que estava sob orientação de um ser muito evoluído. E chegou um momento, eles tinham feito todo o desenvolvimento deles num outro planeta, chegou o momento de vir para a Terra. Porque, como disse o mestre, há muitas moradas na casa de meu pai. Estava na hora de desenvolver as atividades e as tarefas e o aprendizado que a Terra poderia fornecer. E o mestre teria que vir e avisou seus discípulos e aqueles que estavam com ele: olha, eu vou voltar, quem quiser vir. E essas pessoas amavam tanto esse mestre, tanto, que independente do que pudesse acontecer, elas disseram, na sua maioria, sim, claro que eu vou. Como dizem que aconteceu com Judas. Diz que Judas amava tanto o mestre Jesus, que ele disse: Senhor, tu vais à terra, eu tenho que ir contigo. Mas, amigo, disse o mestre a Judas, talvez o papel que te caiba, o personagem que vais desempenhar, não seja muito do seu agrado. Senhor, não me importa, desde que eu esteja contigo. Eu irei e farei aquilo que for necessário, o papel que eu tiver que desempenhar, eu realizarei. E, ao final, ele percebe, porque, uma vez imerso na carne, no mundo físico, a nossa mente se estreita, a nossa percepção fica limitada e talvez a gente não tivesse algumas atitudes no mundo físico se soubéssemos do que sabemos no mundo espiritual. Mas aqui nós somos colocados à prova do nosso real entendimento, da nossa real compreensão, do nosso real amor. Não que Judas não amasse o mestre, o amava muito, mas ele não imaginava que as coisas se desenrolariam do jeito que aconteceram. Mas não importa, estava escrito que assim seria e ele veio desempenhar esse papel. E dizem que quando o mestre, assim que ele ressuscita, ele vai justamente às regiões infernais buscar o seu amigo. Enfim, e assim nós somos, quando amamos as pessoas que fazem parte dessa grande família espiritual e elas vêm aqui à Terra conosco, mesmo que erremos e mesmo que elas errem, esses laços de amor, de afeto, nos fazem buscá-las, onde quer que estejam, e caminhar com elas. A gente já viu muito isso, pessoas que tornam a vida de outras tão difícil, mas que, por amor, são amparadas até o grande final. Até que elas compreendem e elas podem voltar a ser quem são. E aí me lembra a história da canção. Dizem que tem um povo no Havaí que, quando a criança nasce, as mulheres se reúnem
e deixam vir, pouco antes do nascimento, né? Deixam vir a música daquela criança. Intuitivamente vão recebendo essa música. E quando a criança nasce, elas cantam para essa criança a sua música. E depois, a cada momento importante da vida dessa pessoa, dessa criança, elas novamente cantam a sua música. Nas suas iniciações, no seu casamento, quando entra na vida adulta, e assim, sucessivamente. E na hora da morte, também a canção daquela pessoa é cantada. Mas tem um outro momento em que a canção é cantada, quando a pessoa comete um erro, quando comete algo. Eu ia dizer um pecado. Vocês sabem o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Quando ela erra o alvo, é a tradução da palavra pecado. Ela também tem a sua canção cantada. Todos se reúnem na tribo, a colocam no centro e cantam para ela a sua canção, para que ela se lembre de novo de quem ela é. A nossa canção, a canção da nossa alma, nos lembra de quem somos. E por isso é que é tão importante a gente ir devagar nos momentos difíceis da nossa vida, como diz Pastorino, sentar, acalmar, lembrar de quem você é, para que os obstáculos daquele momento possam ser vistos com distância. E aí encontrar uma boa forma de ser resolvido. Queridos, lembremos que Deus sabe de nós, cada um de nós. Que os fios de nosso cabelo, de nossa cabeça, fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. E que nos momentos mais difíceis nós podemos sempre buscá-lo dentro de nós. E quando nós paramos, nós estamos exatamente fazendo isso. Buscando esse amor que nos mantém aqui no mundo físico. Esse Pai amoroso, esse Mestre que nos dá a mão. E essa Mãe Divina, Mãe Nossa Senhora, que vai buscar seus filhos em todos os lugares, onde quer que ele esteja. E o traz de volta. Por isso, a Legião de Maria é aquela que, chamada para a limpeza dos nossos lares e para resgate daqueles que estão perdidos. E falando em aqueles que estão perdidos, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a morte. Quase que fechando, esse aqui será o nosso penúltimo encontro desse ciclo. E eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho no sentido da morte. Em primeiro lugar, tudo que nasce morre. E para que a gente nasce? A gente podia não precisar experimentar esse mundo. Podíamos, se não fosse necessário, ficar apenas no mundo espiritual, gozando da vida no mundo espiritual. Afinal de contas, nós pensamos com a mente, que não é física, embora se conecte ao corpo físico. Nós sentimos com o corpo astral e emocional, os dois formando o perispírito, que também não é físico, mas que se conecta com o nosso corpo físico através dos sentidos. Para que precisamos estar aqui? É que essa redução da percepção própria do mundo físico nos faz confirmar a lição que estamos aprendendo. Ela nos traz possibilidades que nós não teríamos
no mundo espiritual. Por exemplo, desenvolver a tenacidade, a vontade, a determinação, a coragem, a paciência, o discernimento. No mundo espiritual, embora a gente possa se confundir, mas ali as coisas são mais como são. Construções mentais, ainda, vamos dizer, passíveis de erro. Por quê? Porque nós podemos criar formas de pensamento e essas formas não são reais, como também não serão completamente reais as coisas que criamos aqui. Mas isso é um outro assunto. Mas, quando, por exemplo, eu fico com raiva, eu não consigo enganar no mundo espiritual, no mundo astral, porque o meu perispírito fica todo vermelho, não é? Quando eu fico com ódio, o meu perispírito fica preto e eu emano energia preta de mim. Não tem como enganar, né? Se eu fico com ciúme ou avaro, as cores também do meu perispírito serão, que eu vou expressar, serão escuras, amarronzadas, né? Avermelhadas, amarronzadas. Mas, em compensação, se eu tenho um ato devocional, eu projeto de mim energia fluido, índigo ou azulado, bem claro. Se eu expresso amor, eu vou projetar de mim uma energia rósea. E não há como enganar. Agora, aqui no mundo físico, não. A gente tem como fechar a cara, a gente tem como tecer situações e criar situações imaginando que vai ficar tudo encoberto. Claro que não ficará. Porque você, a sua alma imortal, mesmo que ninguém veja, você sabe. Nada está oculto a você. E como a essência divina está em você, tudo o que você faz, você sabe, e a essência sabe, a alma sabe. E é por isso que muitos de nós temos dificuldade de dormir. Porque nós sabemos dos sofrimentos que causamos, ou das preocupações que temos, ou dos sentimentos mesmo infundados de culpa que trazemos até aqui. Infundados, porque a gente já conversou, e muitas vezes a gente avalia mal uma determinada situação e acaba se sentindo responsável por algo que tem uma responsabilidade parcial. Mas ok. Então, chega o momento em que nós já vivemos tudo o que tínhamos que viver e nosso corpo físico está já perdendo a energia vital, como que uma chama que está no final. Quando a minha avó paterna estava morrendo, eu estava com ela. E aí um ser de luz, um mentor espiritual me chamou e me mostrou. Ele falou, tá vendo? Uma vela, quando você veja que a vela da sua avó, né, representando a energia vital dela, ela está por um fiozinho. Até a cera dela se esgotou completamente. Vocês já viram isso? Quando uma vela queima integralmente, não restando nem mesmo cera, nem pavio, nem cera, nem nada. Isso é quando a energia vital da gente se esgota, quando estava a nossa morte, ela ocorre exatamente no momento que ela tinha que ocorrer. Nada resta, tudo se dissolve. E não há nenhum apego desse espírito, desse personagem por esse corpo, porque não tem mais laço que prenda esse espírito, esse personagem àquele corpo. Ele simplesmente se dissolve. Essa é a boa morte.
E geralmente essa boa morte, ela se anuncia com alguns dias antes, porque a energia vai definhando mesmo, vai acabando e se esgota completamente. Há outras mortes em que você ainda teria mais vida para viver, ainda tem muita energia vital ou um pouco de energia vital, e aí vem a morte. E nesse caso, é muito frequente que nós continuemos ligados àquele corpo. Nós não compreendemos exatamente o processo de morte, porque ele ocorre numa ruptura desse corpo espiritual, né, desse perispírito, com o corpo físico. Então, o cordão de prata, que é formado pelo duplo etérico, que é o molde do corpo físico, ele ainda se mantém ligado, ele ainda mantém uma energia vital e, portanto, se mantém ligado a esse perispírito, a esse corpo espiritual. E, por isso, nesses casos, a gente precisa auxiliar a pessoa nesse desligamento. A gente que eu estou falando é a gente mesmo e, principalmente, aqueles que fazem o desligamento, os espíritos que ajudam as pessoas que estão morrendo. E todos são ajudados, gente. Nós, muitas vezes, não aceitamos a ajuda e refutamos, nós não queremos saber. Mas, mesmo assim, estão ali aqueles que poderão nos ajudar. Basta que nós aceitemos a ajuda. Voltando um pouquinho, quando ocorre isso do cordão de prata se manter, ele é rompido de uma forma muito brusca. Ele não é dissolvido como numa morte natural. Ele é rompido, é esgarçado, é cortado. E aí o que é que acontece? Esse espírito, ainda encharcado de energia vital, esse perispírito, esse corpo espiritual, né? Não o espírito é consciência. Ele pode ficar perto do corpo, porque ele vai ter dificuldade para entender o que aconteceu. E como que nós podemos ajudar? Explicando para ele, falando mesmo. Fulano, olha, perceba, seu corpo estava muito doente. E chegou a hora em que ele não aguentou mais. E seu corpo, meu amigo, morreu. Perceba isso. Olhe para trás e veja. Seu corpo está morto. Perceba isso. E perceba que uma clara luz, agora, está envolvendo você. Essa clara luz veio levá-lo para o mundo espiritual. Aceita a ajuda. Se entrega, confia. Essa é a luz do Mestre. É a luz de Deus que veio envolvê-lo. Aceita, vai com ela. Segue. Alguns rapidamente compreendem, outros levam um pouco mais de tempo. Depende aí do nível de entendimento que nós temos da morte. Muitas vezes, quando o entendimento é maior, basta algumas poucas palavras, no caso de mortes violentas ou bruscas, para que a pessoa... Bruscas que eu digo por exemplo, um acidente de carro, não é? A pessoa está doente, foi sedada e ela não percebe, embora não seja uma morte brusca, no sentido de o corpo físico levou um certo tempo para morrer, mas a pessoa, o espírito, o ego encarnado, o personagem não compreendeu essa separação. Então, se a gente falar um pouquinho com ele e ajudá-lo a compreender, ele logo vai perceber e vai seguir para o mundo espiritual quando ele já tem noção
de que a vida continua, apesar da morte física. Mas aqui no Ocidente nós temos esse problema. Muitos de nós não queremos nem pensar em morte. Mas ela é inevitável. Ela vai acontecer de qualquer forma. Ela é certa para quem nasce. Tudo que nasce morre. E a essas pessoas, talvez a gente possa ajudá-las conversando mais, relembrando dos últimos momentos dela na Terra, das últimas semanas. Ou, se for um acidente de carro, por exemplo, lembra que você estava no carro, que você foi fazer isso, que você estava sentado em tal lugar? Lembra disso? Então, lembra que houve alguma situação, por exemplo, estava chovendo muito e o carro derrapou? Então, lembra que você bateu em alguma coisa? Perceba. Perceba exatamente o que aconteceu. Fique bem presente, perceba. E agora, amigo, veja o seu corpo, olhe para ele, se distancie e veja exatamente o que aconteceu. E nesse distanciamento, quando a alma imortal pode olhar aquele corpo, ela se dá conta de que aquele coração não bate mais, aquela respiração não acontece e que ele, não tem mais nenhum poder sobre o corpo. E assim pode seguir, é envolvido por essa clara luz que envolve a todos nós, e seguir para o mundo espiritual. Os irmãos espirituais vão cuidar dos nossos amados, com toda certeza. E aí vocês podem me perguntar, mas e aqueles que não compreendem o que aconteceu? Esses primeiro ficam perto do corpo e depois muitos em sofrimento, porque percebem toda a decomposição daquele corpo e é um enorme sofrimento. Ou que é mais, vamos dizer assim, uma medida de higiene, e para alguns pode parecer traumático demais, mas eu vou explicar por quê, da minha posição, que é a cremação. A cremação, ela não deve acontecer menos, num espaço de tempo menor do que 3 dias. Ultimamente, parece que o pessoal tem acelerado isso. Não é bom, porque aquela pessoa que está desencarnando, ela tem que ter tempo para ter todo o desligamento, célula a célula, daquelas pontezinhas de hidrogênio que ficam no núcleo. Ok? Que justamente ligam o espírito, o corpo espiritual ao corpo físico. O duplo etérico que faz essa conexão. Então, tem que ser desfeita, ponte a ponte, hidrogênio a hidrogênio, núcleo a núcleo. E aí, na hora em que isso tudo acontece, que dura em torno de... Pode durar algumas horas, mas pode durar até 3 dias ou mais. Mas uma média de 3 dias é bem razoável. Aí sim, o espírito se separou daquele corpo e não vai sofrer a cremação em si. Agora, pensem comigo. Aquelas pessoas que argumentam, mas se o espírito estiver ali ainda ligado àquele corpo, ele vai sentir todo o processo de cremação. Sim, mas imagina, se ele não estiver, ele começa a sentir toda a decomposição também do corpo. E aí? Qual é melhor?
Nenhum dos dois. Você vai explicar para ele antes o que aconteceu com ele. O velório e o enterro servem exatamente para isso. O velório, para você explicar para aquele ser amado, para aquele amigo, para aquele ser que você tem em consideração, o que aconteceu com ele. Fique quieto, ali próximo, orando, pedindo aos bons irmãos, pedindo a Jesus, pedindo à Mãe Divina, que possam estar ali, pedindo ao mentor daquela pessoa que possa estar ali. É claro que eles estão, mas que ele, que morreu, possa perceber a presença deles e possa entender as suas palavras. E por que as suas palavras e não do mestre? Porque você era amigo, porque você era próximo, porque você tem ainda energia vital, você ainda tem corpo físico e, portanto, você é muito mais próximo daquele amigo do que, embora na percepção, do que o mentor dele, por exemplo. Embora o mentor esteja todo o tempo com ele, mas a tua palavra é mais materializada do que o mentor, e por isso você é mais próximo. E é por isso também que nas reuniões mediúnicas se utiliza de médiuns. Um trabalho que poderia ser só realizado pelo mundo espiritual, sim, mas o médium está mais próximo, porque tem corpo físico, daquele que está em sofrimento, do que o mentor dele, do que um anjo da guarda, vamos dizer assim. Ok? Então, é muito mais fácil para ele ouvir você do que, naquele instante, ouvir o mentor. Depois que ele estiver desligado do corpo, vai ficar muito mais fácil ele ouvir o mentor. Mas, no momento, ele ainda está ligado. Ele ainda está nesse momento, nesse processo de transição. E, por isso, é muito mais fácil que você fale com ele. Eu tenho aqui uma outra leiturinha que eu gostaria de falar para vocês, que é sobre isso, mas que talvez possa trazer um fechamento melhor para a gente e uma compreensão maior. É verdade que o ego humano, do livro, gente, Viva Sem Medo, de Paramahansa Yogananda, é um mestre espiritual, e a tarefa dele foi justamente de trazer as semelhanças, os pontos de conexão entre o cristianismo e o hinduísmo. Porque, na verdade, todas as grandes religiões, elas estão trazendo a mesma mensagem de amor, a mesma mensagem de crescimento, a mesma mensagem de paz. Todas elas. Só muda o nome e as regiões nas quais aquele ensinamento floresce com maior facilidade. Por quê? Porque os povos têm pequenas diferenças. E aí, justamente, essas verdades serão vestidas com as roupagens próprias daquela região e de maior entendimento daquele povo. Ok, mas é verdade que o ego humano, entenda, o personagem, ou o espírito com letra minúscula, se encarna apenas uma vez sob determinada forma e personalidade. Cada um de nós encarna uma única vez? Sim, uma única vez, embora o espírito imortal, o espírito com letra maiúscula, o ator, ele construa vários personagens, mas cada um de nós tem uma individualidade. Se não fosse assim, nós seríamos sempre uma continuação daquele que fomos. Não, nós temos uma história própria. É possível, às vezes, um personagem anterior ou outro contaminarem este personagem atual, mas é uma contaminação, ok? E, claro, a gente traz, sim, histórias e grandezas e dificuldades kármicas do passado. Mas porque
são questões que o espírito imortal, a alma imortal, o ator, precisa trabalhar para se apropriar mais e mais do mundo físico. São bloqueios da energia. E por isso é que a gente traz essas questões kármicas para serem trabalhadas aqui. Lembrando que o karma não é nem positivo e nem negativo. Ele apenas é da lei de ação e reação. Ok? Então, nós vivemos aqui, nós nascemos de uma única vez, nós quanto individualidade, quanto ego, quanto este personagem atual. Entretanto, embora o ego, o personagem atual, abandone sucessivamente a individualidade das suas encarnações, nós nascemos homem, mulher e gordo, magro, enfim, de todas as nacionalidades necessárias para o nosso desenvolvimento. Ele carrega nas câmaras do subconsciente os prazeres e os terrores das experiências de todas as vidas passadas. Nessas memórias que a gente está falando, nessas memórias que a gente veio trabalhar. Cada pessoa sente em seu íntimo numerosos temores subterrâneos, cujas raízes estão em obscuras experiências de suas vidas, de vidas há muito esquecidas. E por isso é que muitas coisas que nós sentimos hoje, a gente não consegue explicar. Aqueles que gastam sua estadia na Terra reagindo emocionalmente às incessantes imagens oníricas da vida, porque eles dizem o seguinte, que tudo isso aqui é um cenário construído por Deus para que a gente possa desenvolver, expandir a nossa consciência. Em última análise, para que Ele mesmo possa se tornar presente e consciente em toda a sua criação. Então, aqueles que gastam sua estadia na Terra reagindo emocionalmente às incessantes imagens oníricas da vida, a esses dramas todos, continuam a contemplar turbulentas imagens, continuam a contemplar turbulentas imagens oníricas de morte e novas reencarnações. Enquanto estamos apegados ao bem e ao mal, ao desejo, ou à cobiça, ou à ira, qualquer emoção, qualquer apego nos aprisiona no mundo, seja ele bom ou ruim, fará com que nós nasçamos aqui novamente. Por meio da profunda meditação e da compreensão de quem somos, erradicam-se os espectros de temores inexplicáveis que assolam o homem. Quando a gente começa a conhecer a gente mesmo, a gente começa a perceber e a trabalhar em cima desses sofrimentos que nos aprisionam e nos fazem renascer na Terra. E assim, quando Kardec nos diz isso, observa o que se repete na sua vida. Essas são as coisas que você veio trabalhar. Observa os sofrimentos que se repetem. Esses são aqueles que você veio erradicar. E lembrando que ninguém pode fazer nada contra nós. É a nossa percepção da vida, da realidade, que nos faz mais feliz ou mais infeliz. Ninguém tem o poder de nos perturbar se nós não tivermos a tomada que acolhe aquela perturbação. Todas elas sempre são fruto do nosso... todos os sofrimentos, eles são sempre frutos da nossa visão de mundo. Enfim, queridos, estejamos atentos ao que fazemos de nós e aquilo que nos impressiona.
e trabalhemos no sentido de buscarmos essas raízes em nós, para que possamos dissolver todos os bloqueios que nos impedem de ser quem somos, almas imortais, filhos de Deus, partilhando da sua presença todo o tempo em nós. E agora, eu gostaria de pedir a todos que pudéssemos orar por cada um de nós e por todos. Uma oração tibetana muito bonita que diz que todos os seres da direita, que todos os seres da esquerda, da frente, de trás, de baixo e de cima, possam ser felizes, bem felizes, possam ser saudáveis, bem saudáveis, para primeiro cuidar de si primeiro, depois do outro e dos outros, através da plena atenção, da compreensão correta e de um coração amoroso. Paz a todos e obrigada.